Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Sei que já temos o senhor Secretário de Estado, senhor Dr. António Salles. É com muito gosto que o ouvimos e com muitas saudades da parte que me toca. Ainda não o estamos a ver, mas sabemos que está de boa saúde. Muito bem. Obrigada pela sua disponibilidade e espero que continue com esse ânimo para ajudar a controlar toda esta situação que ainda vivemos. Vamos começar com uma audição requerida, como sabem, pelo Grupo Parlamentar do PCP, para a discussão sobre os atrasos no acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida e as medidas para a recuperar. Como todos têm conhecimento da nossa grelha, inicia o Grupo Parlamentar requerente. Portanto, o Sr. Deputado João Dias tem a palavra, 3 minutos, como sabe. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, António Lacerda Salles, e dizer-lhe que não vou fazer aqui o enquadramento da situação, porque em 3 minutos preciso de aproveitá-lo para o questionamento. Vou tentar fazer 4 questões, Sr. Secretário de Estado, e a primeira tem a ver com as dificuldades nos tratamentos, no acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida, tendo em consideração que já existia dificuldades prévias que se prendiam com dificuldades estruturais que já existiam e agora foram agravados pela pandemia e, nesse sentido, quero-lhe questionar se confirma que devido aos atrasos na realização dos tratamentos, se houve mulheres que, ao fazerem os 40 anos, tenham sido excluídas da lista de espera. Também queria questionar quantas pessoas estão em lista de espera no momento, qual é o tempo de espera que está em vigor atualmente e quantas mulheres com 40 anos estão nesta lista. Também houve uma circular da ACSS que recomenda medidas e, nomeadamente, um prolongamento por 6 meses para que se possa responder às mulheres com 40 anos que constam na lista de espera e que não puderam ser chamadas para realizar os tratamentos. E nas audições ainda com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e com a Associação Portuguesa de Fertilidade, consideraram que talvez os 6 meses não serão suficientes para recuperar os atrasos que necessitam pelo menos de 1 ano e, portanto, perguntar ao Governo se está disponível para alargar este prazo e para recuperar os atrasos, de forma a assegurar que todas as mulheres que fizeram os 40 anos ou que o prefaçam nos próximos tempos possam garantir o seu tratamento. E quanto aos investimentos, naturalmente que temos que responder, também questionar relativamente a esta situação. Nas audições tem sido bastante claro que existem dificuldades em termos de investimentos a nível de recursos humanos, a nível de equipamentos, nas instalações e questionar, Sr. Secretário de Estado, que investimentos estão previstos para realizar em termos de reforço profissionais e também até porque, tendo em consideração as condições de trabalho, há muitos centros públicos que estão a perder profissionais de saúde que saem para o setor privado e isto é uma preocupação. Depois, o alargamento da rede pública também será algo que nos preocupa, tendo em consideração que existem 2 regiões, nomeadamente o Algarve e o Alentejo, em que é muito importante que seja feita aqui que se criem condições para que possa existir um alargamento da rede a estas 2 regiões para que não fique a descoberto. E quanto ao Banco Público de Doações, nomeadamente Banco Público de Gâmetas, em que vive aqui com 2 dificuldades. Por um lado, não tem doações,
ou seja, praticamente em 2020 não houve doações de espermatozoides e houve apenas 8 doações de ovócitos, o que significa que estamos numa situação complicada, porque no que tem a ver com o privado houve centenas de doações, quer de espermatozoides, quer de ovócitos. Nesse sentido, aquilo que questionamos é porque não é por falta de doações, é por falta de resposta. Questionamos que investimento é que vai ser feito no Banco Público, uma vez que o Banco Público nunca teve nem profissionais nem estrutura alocada para ter condições até para as consultas dessas pessoas que queiram doar, quer também para condições de armazenamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Senhora Presidente. É sempre com muita saudade e com muito gosto que a revejo também. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e saudar-vos neste Dia Mundial da Saúde. É sempre um gosto, de facto, voltar a esta casa e ao debate parlamentar, principalmente num dia como o de hoje, que é o Dia Mundial da Saúde. Também um cumprimento muito especial ao Sr. Deputado João Dias e dizer que ao longo da audição vamos ter com certeza a oportunidade de responder a todas estas questões. Gostaria de vos dizer que, como todos sabem, sou profissional de saúde e que, como médico, também sempre tive a percepção de que não é possível ter um conhecimento abrangente sobre todas as matérias, sobretudo em matérias como esta que vamos abordar, matérias de elevada complexidade e de elevada especificidade. E por ter a humildade de o reconhecer, isso não significa que é ignorar a dimensão do problema que temos pela frente, mas sim perceber a necessidade de dar resposta a tantas famílias que dependem efetivamente da ação governativa e de terem acesso a um direito que é a paternidade, que para muitos concidadãos nossos, como sabem, só é possível através da procriação medicamente assistida. E é justamente por termos esta consciência e numa visão desta conjuntura que o Ministério da Saúde, ao abrigo daquilo que é o artigo 289 da Lei do Orçamento de Estado para 2021, publicou o despacho 1619-A de 10 de fevereiro, que criou o grupo de trabalho para avaliação do alargamento de programas de acesso à procriação medicamente assistida e à promoção de doações do Banco Público de Gametas, assentes naquilo que é melhor evidência técnico-científica disponível. Sabemos que este grupo é um grupo abrangente, é um grupo representativo, está a trabalhar e vai com certeza promover o necessário debate técnico, sublinho, essencialmente um debate técnico desta matéria e apresentar um relatório de avaliação do alargamento dos programas públicos até meados de maio, isto é, num prazo de 90 dias após a publicação do despacho. Uma das grandes preocupações prévias e que está na gênese deste grupo é seguramente compreender em concreto a realidade vivida nos centros de procriação medicamente assistida e do Banco Público de Gametas e encontrar com certeza soluções efetivas para a capacitação, quer ao nível de recursos humanos, quer ao nível de infraestruturas. Também, senhoras e senhores deputados, sabem que apesar da pressão imensa que este Ministério na resposta à pandemia tem tido, e creio que todos a compreenderão, acreditem que nunca deixámos de ter presente a importância que este tema suscita, nem no seu impacto naquilo que toca à dignidade humana, à não discriminação e às legítimas expectativas de um projeto parental. Como também é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, o atual contexto de emergência sanitária fez com que tivéssemos que mobilizar muitos dos nossos recursos, enfim, no ataque à pandemia, o que conduziu, obviamente, a uma inevitável desaceleração do ponto de vista da atividade assistencial e também, obviamente, acompanhou essa desaceleração aos centros de PMA. Mas deixar o meu agradecimento, se me permitem, a todos os profissionais de saúde, nomeadamente àqueles que trabalham nos centros de PMA, e permitir-me também uma palavra solidária a todas as pessoas que procuram as técnicas de procriação medicamente assistida e que, por consequência, nesta emergência sanitária, tiveram que interromper ou ver o seu processo interrompido e adiado. Também dizer que foi publicada neste âmbito a Circular Normativa 3 de 2021 da ACSS, de forma a ultrapassar estes constrangimentos provocados pela pandemia, nomeadamente no que se refere ao critério de idade, criando condições extraordinárias para o biênio 2021. No caso das mulheres que ultrapassaram os limites de idade desde 18 de março
de 2020 até ao dia 28 de fevereiro de 2021, podem ser realizados tratamentos durante os próximos 6 meses. Nos casos das mulheres que prefaçam os limites de idade entre março e dezembro de 2021, esse limite também é prolongado por mais 6 meses. Portanto, basicamente dizer que estas condições são aplicadas quer nos tratamentos de primeira linha de inseminação intrauterina, quer nos tratamentos de segunda linha de fertilização in vitro e de injeção intracitoplasmática. E, portanto, mantendo-se, lá está, os 3 ciclos para cada beneficiária. Temos a consciência que estas questões também não se esgotam aqui e que o alargamento de acesso à procriação medicamente assistida e à promoção de doações são igualmente matérias de enorme importância, importante e urgência para o Ministério da Saúde e que mais uma vez se revestem de uma enorme complexidade técnica e por isso acreditamos nos peritos que estão a trabalhar connosco e todos nós com certeza que vamos fazer em conjunto também com os senhores deputados, que temos a obrigação de não defraudar nem técnica nem politicamente os nossos cidadãos e por isso vamos Obrigada, com Sr. Secretário de Estado. Obrigado. Vamos então agora a passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Elsa Paes, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar-me particularmente o Sr. Secretário de Estado, agradecer a disponibilidade para estar hoje connosco aqui, os esclarecimentos que já nos trouxe, mas sobretudo as soluções que estão em curso e a vontade política para resolver este problema. Nós sabemos que a PMA tem sido um tema prioritário, como o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, não só desta governação, mas de todas as anteriores governações socialistas, desde a aprovação da lei em 2006, também a melhoria do acesso ao diagnóstico em 2009. Em 2016 foi aprovado o alargamento da técnica para todas as mulheres e uma nova técnica, gestação de substituição, que esteve em processo de fiscalização sucessiva de constitucionalidade, a tratar num outro momento e agora mais recentemente nesta legislatura ainda em curso, vamos hoje fazer o texto final, a lei da inseminação pós-mortem que seguirá para o Presidente da República. Tudo isto em convergência alargada com outros partidos. E, portanto, sabemos que de todo este investimento resulta hoje no setor público 10 centros e desta técnica nascem, em média, 3.000 crianças por ano. Algo muito importante para resolver um problema estrutural da sociedade portuguesa que tem a ver com a taxa de natalidade, mas também para garantir o direito à felicidade para que as pessoas possam ter os projetos parentais que desejam. O SNS tem tido uma resposta firme no que diz respeito ao investimento. Sabemos que nem tudo funciona a 100% e, obviamente, como aconteceu em muitas áreas, também nesta, foram afetadas pela crise pandémica. Se já havia alguns atrasos, eles aumentaram. Se havia alguns problemas, como o Sr. Deputado disse, no Banco Público de Gâmetas, também aumentaram. Neste momento temos apenas 0 espermatozoides. Quer dizer que no quadro de necessidade de recurso a este Gâmeta não se faz a técnica. Portanto, temos aqui um problema também no banco que já vinha de trás, mas que está agravado. E curioso, não temos problema no banco público, no banco privado. E, portanto, eu gostava de deixar já aqui uma questão. O que é que se pode fazer em termos públicos para que os problemas que não existem nos privados também possam não existir no setor público? Seguramente tem a ver com questões de funcionamento. Face a estes problemas de atraso, o Sr. Secretário de Estado já nos deu conta da circular 2 documentos importantes da ação do Governo nesta matéria, quer a circular as 2 de fevereiro, a circular normativa, quer também o grupo de trabalho, que esperemos que produza resultados rapidamente, daqui a no prazo de 90 dias. E a pergunta que eu gostava de lhe fazer, Sr. Secretário de Estado, dado que temos que garantir que nenhuma mulher querendo deixa de ter acesso a esta técnica por questões de atraso e por questões de pandemia, e que o SNS está a fazer uma injeção de investimento, aliás, é assinalável, mais 10 mil profissionais em 2020. Ontem foram aqui ouvidas a Comissão Nacional, a Associação Portuguesa de Fertilidade, a Associação Portuguesa de Medicina Reprodutiva, e adiantaram que seria razoável não só o alargamento para 12 meses, mas também reforçar a autonomia do Banco Público de Espermas, que depende não tanto de uma questão de financiamento, mas de vontade política que reforçará a sua eficácia. E também adiantaram, e com alguma preocupação, que gostariam muito que as recomendações deste grupo de trabalho fossem efetivamente cumpridas, o que nem sempre acontece. Gostava de um comentário do Sr. Secretário de Estado relativamente a estas preocupações. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, de PSD, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, naturalmente, antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, que é
desta Casa e, aliás, até é uma pessoa que nos últimos 4 anos teve responsabilidades no grupo parlamentar do Partido Socialista e acompanhou as discussões que fomos fazendo aqui ao longo destas matérias. Dizer-lhe que nós discordamos em absoluto dessa narrativa que vai vingando no Partido Socialista de que isto é uma prioridade, de facto é uma prioridade nas palavras, mas depois em concreto não verificamos onde é que está a execução dessa prioridade. Devo dizer-lhe que em 2016, por exemplo, dizia o então Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, o Juiz Conselheiro Eurico Reis, os centros públicos não estão apetrechados neste momento para responder às solicitações que naturalmente surgirão em consequência do acesso às técnicas de PMA decorrentes até da alteração da lei que fizemos, e na mesma linha dizia Isabel Sousa Pereira, diretora do único Banco Público de Gâmetas, que se o número de dadores continuar a ser semelhante ao que temos neste momento, não vamos conseguir dar resposta ao que já temos, não vamos conseguir dar resposta a ninguém, nem mesmo aos que já têm direito a recorrer à PMA nos moldes atuais, quanto mais ao alargamento que a lei então promoveu. Isto em 2016, em 2019 tivemos aqui a atual Presidente do SNPA que referiu nesta comissão que este organismo estava em 2019, portanto antes da pandemia, em ruptura iminente devido à degradação progressiva das condições de funcionamento, agravadas, senhoras e senhores deputados, pelo enormíssimo acréscimo da sua atividade, decorrente das alterações da lei que fizemos, admitindo mesmo que poderia haver uma suspensão da atividade por falta de condições, dado que a estrutura é exígua e desadequada para o desempenho cabal de todas as responsabilidades que o Partido Socialista, com a alteração da lei, lhe remeteu. E, portanto, aquilo que se pretendia ou aquilo que haveria a fazer era depois o Governo dar sequência a essa prioridade que é sempre elencada nas palavras e dotar os centros públicos de mais meios, de mais recursos financeiros e humanos. Depois, com a pandemia, naturalmente, isto é um processo que se agravou e que nós verificámos que as dificuldades de acesso dos casais que sofrem desta doença, porque a infertilidade é uma doença, são uma realidade, com tempos de espera de mais de 1 ano para a primeira consulta. Senhoras e senhores deputados, e nós tivemos aqui um caso concreto, que até foi um caso que motivou uma alteração à lei, onde de facto a primeira consulta demorou, e por a primeira consulta ter demorado é que, digamos, a pessoa, a mulher, a Ângela, ficou na situação em que ficou, que entretanto o marido havia falecido e não conseguiu sequer fazer a primeira consulta no decurso da vida do marido. E, portanto, aquilo que eu queria aqui dizer é que há um problema estrutural que a pandemia veio naturalmente agravar, mas que já existia, e aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado é se, em primeiro lugar, se considera que estes 6 meses vão resolver aquilo que nós não conseguimos resolver antes da pandemia. Portanto, ontem ouvimos aqui dizer que não, e naturalmente que, além desta circular, é preciso um esforço no sentido de investir de forma integrada, como aqui foi dito ontem, nos centros de PMA. E eu perguntar-lhe o que é que está em mente do Governo e do Partido Socialista para fazer este investimento. E até lhe perguntaria mais, perguntar-lhe porque li atentamente o programa do Partido Socialista, onde defende claramente o alargamento dos ciclos. Eu pergunto se isso está em cima da mesa e se o Partido Socialista defende no seu programa eleitoral o alargamento de 3 para ciclos, os ciclos financiados comparticipados, aliás, de PMA, porque é que isso ainda não foi feito. E também não compreendemos o Partido Socialista em 2019, vou mesmo terminar. O Partido Socialista em 2019, vou mesmo terminar, Sra. Presidente. Em 2019, ter defendido no seu programa eleitoral o aumento de ciclos, mas ter votado em 2018, 1 ano antes, um projeto de resolução que até era do CDS, que previa exatamente o aumento desse mesmo número de ciclos. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, bom dia a todas e a todos. Sobre o assunto desta audição. É verdade que já havia um problema de base e de fundo de dificuldade de acesso aos procedimentos de PMA e de listas de espera. Peço desculpa. Posso tentar usar este? Se calhar uso este.
parece estar um bocadinho melhor. Ok. Pronto, peço desculpa. Está bem, sim, peço desculpa. Começando, bom dia a todas e a todos mais uma vez. E sobre este assunto, é verdade que já existia um problema de base no acesso aos procedimentos de procriação medicamente assistida e já havia listas de espera e tempo de espera muito dilatados no tempo, que dificultavam o acesso. E é verdade que tudo isso se dificultou e piorou com a pandemia. Aliás, o Conselho Nacional de PMA fez um inquérito sobre os impactos entre março e agosto e chegou à conclusão que o impacto no tempo de espera foi um aumento adicional do tempo de espera de 8 meses, foi uma interrupção entre 70% a 100% da atividade dos centros de PMA, foi o deixar de se fazer 2.900 ciclos de PMA, etc. Agora, aquilo que nós temos entre mãos, e acho que é esse o objeto e o objetivo também desta audição, é, tendo em conta esta realidade agravada pela pandemia, o que podemos fazer. É verdade que já saiu uma circular da ACSS a protelar em 6 meses a idade limite de acesso aos ciclos, mas também é verdade que ontem mesmo nós ouvimos, por exemplo, a Associação Portuguesa de Fertilidade e também o Dr. Pedro Xavier, da Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva, dizer que tem dúvidas que esses 6 meses sejam suficientes. E, na verdade, muito sinceramente, se não houver um incremento da resposta pública dos centros de PMA, eu também creio que esses 6 meses nunca vão ser suficientes. E provavelmente nem vão ser esses 6 meses, nem 9 meses, nem 12 meses. Porque a verdade é que se está a acumular listas de espera com uma resposta que já é muito débil e que é muito insuficiente para a procura normal. Só para dar um exemplo, ontem o Dr. Pedro Xavier dizia que, pelos parâmetros da OMS, um país deveria fazer 1.500 tratamentos por milhão de habitantes, portanto isso daria, números redondos, 15.000 tratamentos anuais em Portugal. Fazemos 5 vezes menos isso. Fazemos 3.300 e, portanto, fazemos pouco, temos pouca resposta na área da PMA. Por isso, aquilo que eu gostava de perguntar era o que é que o Governo está a fazer para aumento de doações no público e para aumento da capacidade dos centros públicos de PMA. E quando eu falo de aumento de doações, não é só campanhas, porque o problema não parece ser a campanha de sensibilização. A Sociedade Portuguesa fez uma campanha de sensibilização em 2019, salvo erro, no final de 2018, conseguiu angariar doadores, conseguiu angariar dádivas, não conseguiu é que os centros públicos de PMA marcassem consultas ou tivessem capacidade de armazenamento. E, portanto, o problema não é só a sensibilização dos dadores, é mesmo nós, no público, na resposta pública, termos capacidade para captar esses doadores, armazenar o material doado e depois também aumentar a capacidade de resposta nos centros de PMA e, portanto, eu creio que a pergunta que gostava de deixar é o que é que o Governo está a fazer para aumentar essa capacidade de resposta, aumentar a capacidade de armazenamento, a capacidade de consulta e a capacidade de início de procedimentos e de tratamentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e saudá-lo também neste Dia Mundial da Saúde. Folgo em vê-lo em boa forma, também política, que teve uma intervenção bem ao nível daquilo que nós costumamos aqui praticar quando não queremos dizer nada de muito concreto e, nesse sentido, foi bastante airosa e dou-lhe os meus parabéns. Mas agora, uma vez que nós temos mais perguntas, pode ser que consigamos saber mais qualquer coisa mais concreta, Sr. Secretário de Estado. Nós ontem ouvimos, como aqui já foi dito, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e a Sociedade de Medicina Reprodutiva e basicamente concordamos todos no ponto de partida e eu tenho a certeza que o Sr. Secretário de Estado também. Há um atraso nestes tratamentos que é prévio à pandemia, que tem que ver com uma limitação, no caso da rede pública, em 2 sentidos, quer nos centros de tratamento, quer relacionado com o banco de gametas.
E depois houve um atraso acrescido, que decorreu, obviamente, da pandemia e de razões que, enfim, que de certa forma nos ultrapassam, mas que faz com que agora haja um conjunto de mulheres, designadamente mulheres, que estejam na faixa etária limite para uma eficácia dos tratamentos e que, portanto, seja preciso resolver esta emergência para além da questão estrutural. Para a questão de emergência, o Sr. Secretário de Estado e a DGS alteraram a circular, e a ACSS, perdão, alteraram a circular que permite prorrogar por 6 meses o prazo para tratamentos. Enfim, toda a gente concorda que é uma solução de facto possível dado o limite, mas que não é a solução que se deseja, não só porque provavelmente não vai ser suficiente, mas também porque nos leva exatamente para, em muitos casos, para fora da zona de maior eficácia. Portanto, a pergunta é, para estes casos, tal como para os casos do Banco de Gâmetas, transitoriamente e para garantir, de facto, a resposta a uma situação crítica de emergência, se não faria mais sentido recorrer, quando possível e em condições a determinar, onde exista essa capacidade. E ontem foi aventada essa hipótese não só pelo CDS, mas pela própria Comissão Nacional de Prescrição Medicamente Assistida, que dizem, bem, se calhar protocolar a transferência de gâmetas entre os centros de recolha privados, que sabemos já muito bem porque é que estão a funcionar, têm mais pontos de recolha, maior capilaridade, melhores condições e, portanto, mais fácil capacidade de resposta, e é por isso que o Banco Público, que não tem todas estas condições, não tem capacidade de resposta, não tem a ver com mais nada, portanto, sugerem que se faça um protocolo exatamente para transferir gâmetas, pagando o investimento nas análises feitas e nos tratamentos de compensação aos doadores, para que haja uma resposta mais transversal. Portanto, o que eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado é uma coisa muito simples, temos problemas estruturais para resolver, o Sr. Secretário de Estado vai-me dizer que há um grupo de trabalho que vai mais uma vez estudar essas respostas, nós também já soubemos ontem que vários dos elementos que integram este grupo de trabalho não têm grande expectativa nele, no sentido em que já sabem que vão dizer mais do mesmo e que a questão é fazer, mas muito bem, temos um grupo de trabalho, o Sr. Secretário de Estado vai-me dizer, estamos à espera do grupo de trabalho. O que eu lhe pergunto é, antes do grupo de trabalho, não para o problema estrutural, mas para o problema conjuntural de emergência que decorre da pandemia, está ou não está disponível para fazer contratualizações para que a sua palavra e a de todos nós, que é não queremos que nenhuma mulher fique para trás nestes tratamentos, possa ver o seu caso bem sucedido. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. No pano temos? Não? Então temos a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Estou-me a ouvir em eco, mas não é que eu... Senhora Presidente? Está-me a ouvir? Muito bem, faz favor. Disponho de 2 minutos, como sabe, Sra. Deputada, faz favor. Muito bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e também as senhoras e os senhores deputados. Relativamente ao assunto que nos traz hoje, são conhecidas as limitações do SNS nesta matéria e, de facto, a pandemia veio aqui agravar mais esta situação. As doações de gâmetas são insuficientes, uma vez que os centros públicos não têm a capacidade para proceder a esta recolha por falta de recursos técnicos, financeiros e também humanos, e sabemos que as filas de espera são, de facto, muito longas. Para além disso, julgamos que estes 6 meses de prolongamento da idade limite para o acesso aos tratamentos não resolverá o problema, porque o SNS não dispõe de recursos suficientes para responder às necessidades. Também já sabemos que foi criado o grupo de trabalho para melhorar o acesso à PMA e definir estratégias para promover doações ao Banco Público de Gâmetas. Esperemos que as conclusões a que cheguem não fiquem na gaveta e que exista de facto uma vontade política para colocar as soluções em prática, o que não tem acontecido até agora. Sr. Secretário de Estado, o que lhe gostaria de perguntar é o seguinte: que medidas já foram tomadas pelo Governo para a recuperação das listas de espera e de apoio à retoma da atividade dos centros de PMA, e que medidas vai o Governo ainda implementar neste âmbito e para quando? Tendo em conta as doações de gâmetas para o Banco Público são insuficientes face às necessidades, que medidas vai o Governo implementar para aumentar estas doações? Atendendo à importância de garantir apoio psicológico aos casais que lutam contra a infertilidade e sabendo nós que o SNS é deficitário também nesta matéria, eu gostaria de saber se o Governo tem alguma coisa programada relativamente aos cuidados de psicologia. E, por fim, se o Governo pondera alargar a idade para acesso a técnicas de PMA no SNS para além dos atuais 40 ou 42 anos. Era tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, são muitas as perguntas, algumas são coincidentes.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, algumas são transversais, vou aproveitar, enfim, sem que, porém, previamente gostasse de agradecer, quer à Sra. Deputada Elsa Paes, à Sra. Deputada Sandra Pereira, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa e à Sra. Deputada Ana Cristina Rodrigues. Mas sem que previamente, como dizia, permitisse agradecer o elogio da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, mas que de facto não foi uma intervenção inicial para não dizer nada. Foi uma abordagem séria, de um assunto sério, onde é preciso de facto equilibrar a especificidade técnica com as legítimas expectativas dos nossos cidadãos e estamos, pois, todos de acordo que o problema não é um problema de agora, é um problema prévio e é um problema antigo, onde estamos agora, de facto, empenhados em resolver esse problema. Mas eu gostaria, de facto, de começar por reiterar um pouco, uma vez mais, aquilo que há pouco disse, e referi na minha intervenção inicial, da criação de um grupo de trabalho para a avaliação do alargamento dos programas de acesso à procriação medicamente assistida. Como sabem, é um grupo de trabalho constituído por um representante da DGS, da ACSS, de cada banco público, do Conselho Nacional de Procriação, do Conselho Nacional de Ética, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução e da Associação Portuguesa de Fertilidade. Portanto, um grupo abrangente, um grupo que deve promover um necessário debate sobre esta matéria. No prazo de 90 dias, apresentará a sua avaliação e as suas conclusões em meados de maio e, portanto, é um grupo representativo. Deixem-me dizer-vos que muitas destas questões que levantaram serão, com certeza, e obviamente respondidas no âmbito do próprio grupo de trabalho e servirão para uma reflexão e uma ponderação do Governo com o respectivo ajuste e adequação também, obviamente, e com certeza que se tivéssemos todas as certezas sobre esta matéria, não precisaríamos de um enquadramento técnico. E por isso mesmo é que precisamos deste grupo de trabalho, temos confiança neste grupo de trabalho e depositamos todas as expectativas e teremos que aguardar pelas conclusões que serão retiradas do referido grupo de trabalho. Bom, mas houve algumas matérias que eu penso que são importantes abordar, nomeadamente relativamente às listas de espera, e que gostaria de dizer o seguinte. A evolução de uma lista de espera depende entre um movimento de fluxo in e fluxo out, entre aqueles que entram e aqueles que saem, e do momento existente entre esses dois períodos. O valor observado na lista de espera para a primeira consulta era, em final de março de 2020, de 2.940 beneficiárias, e em final de setembro de 2020 era de 2.465 beneficiárias, números de fontes oficiais públicas. Existiu, por isso, por assim dizer, uma diminuição de 475 beneficiárias, o que equivale na lista de espera a uma diminuição de menos 16,2%. Significa isto que mesmo que o processo de fluxo alto, portanto de saída, tenha diminuído neste período, face a períodos anteriores, e fruto daquilo que todos conhecemos, a procura, ou seja, o fluxo in, diminuiu ainda mais, por contração também da procura, o que no final fez com que de facto houvesse esta diferença de menos 475 beneficiárias, o equivalente a menos 16,2%. A procura das primeiras consultas, por assim dizer, de apoio à fertilidade, é muito dependente da própria iniciativa dos utentes. No momento do primeiro confinamento geral, a procura dos cidadãos diminuiu, é um facto, houve uma contração da procura de forma significativa e refletindo-se também, obviamente, nas primeiras consultas de apoio à fertilidade. As listas de espera para tratamentos de primeira linha por conseguinte inseminação intrauterina e para a segunda linha fertilização in vitro e injeção intracitoplasmática, as listas de espera também diminuíram entre março e setembro, embora a um ritmo inferior ao das primeiras consultas de apoio à fertilidade. A lista de espera para a primeira linha, por conseguinte para a inseminação intrauterina, diminuiu menos 2,6% entre março e setembro de 2020, e a lista de espera para fertilização in vitro e injeção intracitoplasmática diminuiu menos 6,4% entre março e setembro de 2020. Eu diria que, tendo em conta a diminuição das primeiras consultas, existiram consequentemente menos referenciações para tratamento PMA, quer de inseminação intrauterina, quer de fertilização in vitro e injeção intracitoplasmática, portanto, primeira e segunda linha. Mesmo que a atividade assistencial, em termos de tratamentos PMAs, tenha diminuído as entradas, o fluxo in,
este foi inferior ao fluxo alto e por isso levou a esta ligeira diminuição nas listas de espera. Também naquilo que são dados oficiais e que foram dados extraídos das administrações regionais de saúde, temos os nossos períodos de, obviamente, lista de espera. Por exemplo, na ARS Norte, o tempo de espera entre o período de marcação de consulta e o respectivo agendamento varia de 1 a 4 meses, e o tempo de espera entre o pedido de marcação de consulta, de tratamento de fertilidade e o respectivo agendamento entre 4 a 18 meses. No ARS Centro, o tempo de espera entre pedido de marcação de consulta, de apoio à fertilidade e respectivo agendamento, uma média de 60 dias, e o tempo de espera entre o pedido de marcação de consultas de tratamento de fertilidade e respectivo agendamento, cerca de 120 dias. E por último, na ARS LVT, um tempo de espera entre o pedido de marcação de consulta de apoio à fertilidade e o respectivo agendamento, cerca de 150 dias, e o tempo de espera entre o pedido de marcação de consulta de tratamento de fertilidade e respectivo agendamento, uma média de cerca de 187 dias. Obviamente que não vou exaustivamente dizer os tempos de espera de cada um dos centros de procriação, mas eu diria que, em média, o tempo de espera entre o pedido de marcação de consulta de apoio à fertilidade e o respectivo agendamento será de 270 dias, cerca de 9 meses no máximo, e o tempo de espera entre pedido de marcação de consulta de agendamento, tratamento de fertilidade e o respectivo agendamento, cerca de 15 meses. São estes os tempos de espera que foram extraídos das próprias unidades de procriação medicamente assistidas e depois foram refletidas pelas respectivas administrações regionais de saúde e que estão, obviamente, são também elementos públicos na própria ACSS. Houve também algumas perguntas, nomeadamente da senhora deputada Cristina Rodrigues, relativamente à questão se o Governo estaria disponível para rever o limite de idade das técnicas de procriação medicamente assistida. Senhora deputada, eu diria que convém dizer que, por exemplo, nos ciclos de segunda linha, portanto na fertilização in vitro, com transferência de embriões a fresco, com exceção da doação de ovócitos, houve uma percentagem de ciclos que resultaram em parte de recém-nascido vivo, que foi de 24,8% em mulheres abaixo dos 35 anos, como sabe. E cresceu, essa percentagem decresceu substancialmente ao longo da idade, apresentando uma taxa de 3,9% nas mulheres acima dos 42 anos. E também sabe que da literatura internacional publicada pode constatar-se que nas mulheres com 45 anos ou mais de idade que venham a ser candidatas a tratamentos de PMA, cerca de 12% não têm condições fisiológicas para iniciar a indução ou a estimulação ovárica, e das que iniciam o tratamento, cerca de 30% têm o tratamento cancelado durante a estimulação, e nas que completam o tratamento PMA, a taxa de gravidez é cerca de 19%, mas com uma taxa de aborto cerca de 82%. Também dizer que a taxa global de gravidez clínica, embrionária, é de cerca de 9,6%, com uma taxa de nado vivo, nas mulheres com 46 anos ou mais. O parto de nado vivo decorrente do tratamento com PMA, com recurso a ovócitos próprios, é muito improvável. E, portanto, esta situação implica uma ponderação técnica muito importante dos recursos assistenciais envolvidos e do incremento das listas de espera e do envelhecimento inerente a uma maior espera para tratamentos. Será importante refletir e dizer-lhe ainda que, acerca destes riscos acrescidos, quer em termos de aborto espontâneo para mulheres com 45 anos ou mais, é de cerca de 93%, com maior incidência naquilo que são alterações cromossómicas, nomeadamente aneuploidias, portanto alterações de cromossomas, onde obviamente a trissomia, sobretudo a trissomia, e também da gravidez etópica, com aumento da morbilidade materna em cerca de 3,5 vezes mais, e também neonatal, com alterações para a grávida, com problemas para a grávida, com complicações, nomeadamente alterações hipertensivas e alterações de pré-eclâmpsia e com recém-nascidos de baixo peso à nascença. Isto para responder um pouco a esta questão da senhora deputada Cristina
perguntaram como pensava o Governo dotar o Banco Público de Gâmetas, Banco Público de Doação de Gâmetas, mais meios. O tema das doações no Banco Público de Gâmetas e a sua capacidade de resposta está, obviamente, integrado naquilo que é a avaliação do próprio grupo de trabalho que constituímos e será garantidamente um dos pontos desse relatório. Posso salientar neste campo que as alterações verificadas ao regime de PMA no que concerne ao universo dos beneficiários tiveram um impacto assinalável sobre a procura relativamente aos bancos públicos de Gâmetas, como sabe, e colocaram uma maior pressão sobre os serviços decorrentes daquilo que foi um aumento do número de casos em lista de espera. No que diz respeito ao regime de anonimato, mais do que uma redução significativa do número de dadores, verificou-se, como sabe, uma alteração do perfil, principalmente do perfil de candidatos de sexo masculino. Eram dadores mais jovens, por assim dizer, do grupo etário mais jovem e também menos disponível. E por isso o que lhe posso dizer é que o Ministério está empenhado em resolver um conjunto de situações que reforcem, obviamente, o Banco Público de Gâmetas e os dois centros também, os dois centros afiliados ao nível destes recursos humanos, do equipamento laboratorial, das plataformas informáticas e também ao nível da comunicação. Ainda assim, dizer-lhe que, em relação a dados, no nível de dadores masculinos, o número de amostras de espermatozoides foi, no ano de 2020, de 131, e o número de dadores femininos de ovócitos, o número de ovócitos que resultaram, obviamente, em criopreservação de ovócitos, foi de 42 e não de 8, como ouvi, e isto são, obviamente, fontes relativas aos centros de colheitas. Há também um esforço grande na área dos recursos humanos, onde temos neste momento um total de 145 profissionais de saúde a trabalhar em todos os centros, 47 médicos, 28 enfermeiros, 30 técnicos superiores, embriologistas, claro, 8 TSDTs, 16 assistentes técnicos, 16 assistentes operacionais, num total de cerca de 145 recursos humanos. A senhora deputada Ana Rita Bessa falou relativamente à contratualização dos tratamentos em centros do setor privado. Dizer a senhora deputada, como sabe muito bem, que o Governo tem sempre o respeito por aquilo que é a orientação constitucional e por aquilo que é a Lei de Bases de Saúde, nomeadamente a Lei 95/2019, na sua base 6ª da responsabilidade do Estado, e que recorrerá sempre de forma supletiva e temporária àquilo que é o setor privado, quando assim se justificar. E importa ainda assim clarificar que, de forma a minimizar aquilo que são as dificuldades de acesso a técnicas PMA, nomeadamente técnicas de segunda linha, fertilização in vitro e injeção intracitoplasmática, já se encontra previsto, como sabe, o recurso à capacidade fora do SNS, conforme o despacho 10.789 de 2009, de 20 de abril, onde os casais com indicação para técnicas de segunda linha PMA que tenham completado o processo de investigação e que se encontrem em lista de espera há mais de 12 meses e após obtida a concordância, devem ser referenciados pelos centros de origem e por ordem de inscrição para outros centros públicos ou centros privados autorizados. E que as administrações regionais de saúde podem efetuar acordos com centros privados PMA, como também sabe, e ainda assim que o acesso a este programa não impossibilita os casais de se manterem em lista de espera por ordem de inscrição no centro público de origem, caso não ocorra uma gravidez bem-sucedida no ciclo de segunda linha FIV e ICSI. Portanto, fertilização in vitro e injeção intracitoplasmática. Por isso, como sabe, senhora deputada, não existe nenhum preconceito ideológico da parte do Ministério da Saúde em relação a esta matéria, cabendo naturalmente ao Estado garantir aquilo que são as condições de acesso a tratamentos necessários de forma a responder àquilo que são as necessidades dos cidadãos. Penso que respondi de uma forma transversal à maioria das questões, mas fiquei... Muito bem, Sr. Secretário de Estado. Seja como for, eu penso que a sua intervenção suscitou ainda inscrições para uma segunda ronda e começamos desde já com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia. Como sabem, nesta segunda ronda, 1 minuto e meio. Agradecia que fossem o mais sucintos possível.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não querendo repetir o que muito já aqui foi dito sobre a matéria, aproveito para sublinhar o esforço feito na melhoria e no alargamento do acesso às técnicas PMA e as medidas extraordinárias para ajudar a ultrapassar a atividade que ficou atrasada devido à crise pandémica. Sublinhar também o reconhecimento do Sr. Secretário de Estado da importância e urgência desta matéria, e este esforço deverá continuar para a melhoria da resposta pública dos centros de PMA e do Banco de Gâmetas. Uma mensagem que registrei das audições de ontem foi a de que a ampliação do prazo para acesso aos tratamentos de PMA servirá uma situação pontual, mas não é aconselhável e não é útil para a resolução do verdadeiro problema. O ideal é tratar-o a tempo correto. Também registrei que as dificuldades e carências dos centros públicos de PMA não vêm de 2016. Na audição de ontem percebemos que é bem anterior a 2016. Não poderia deixar de dar nota que não compreendo o enquadramento do exemplo aqui trazido pelo PSD sobre a demora para a primeira consulta de uma peticionária que ouvimos na Assembleia da República, uma vez que se dependesse do voto do PSD na alteração da legislação, esta primeira consulta não teria qualquer utilidade. Sr. Secretário de Estado, a minha pergunta é, tendo em conta todo o investimento que tem sido dirigido ao Serviço Nacional de Saúde, como poder alocar mais recursos aos centros PMA e promover mais eficiência ao Banco Público de Gâmetas? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só dizer que, naturalmente, que os problemas decorrentes da PMA não vêm de 2016, no limite vêm de Dom Afonso Henriques. No limite, se quisermos colocar as coisas assim, vem desde a formação do Estado português. Queria só dizer-lhe, para quem diz que a PMA é uma prioridade do Governo e do Partido Socialista, eu não consigo entender a concretização concreta no terreno dessa prioridade. E essas são as questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria, de forma muito clara, que se o Sr. Secretário de Estado defende ou não o aumento do número de ciclos de tratamento, porque o programa do Partido Socialista é absolutamente claro nisso, dizendo que pretende diminuir as barreiras atualmente existentes, nomeadamente no número de ciclos de tratamento. E eu pergunto se está ou não está na visão do Governo o aumento desse número a possibilidade do aumento desse número de tratamentos. Se isso é defendido ou se estamos à espera que o Grupo de Trabalho venha dizer aquilo que todos nós já sabemos, por exemplo, no que concerne aos incentivos aos dadores. Em 2016, pelo então Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, foi dito que uma das possibilidades a equacionar seria aumentar os incentivos aos dadores. Eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado se isso já foi ponderado. Vou terminar, Sra. Presidente. E depois, basicamente era isto, as duas questões simples e concretas. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. O Sr. Secretário de Estado deu-nos aqui conta dos tempos médios de espera, mais ou menos, para consulta e para início de tratamento. Eles são longos, muito longos, e certamente poderiam ser reduzidos se houvesse mais profissionais. Aliás, ontem, como nos dizia o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva, se houvesse a contratação de mais alguns embriologistas, de mais um ou outro médico para estes centros, a capacidade de resposta do público seria muito maior e, portanto, estes tempos de resposta poderiam ser bastante mais reduzidos. No entanto, eu creio que existe aqui um outro problema que não é refletido quando debatemos apenas a média dos tempos de resposta ou dos tempos de espera. É que, sem doações, a única coisa que é possível fazer nos centros públicos é a PMA homóloga. PMA heteróloga simplesmente não existe, porque se não há doações, mulheres sem parceiro ou sem parceira não têm nenhuma hipótese. Casais de mulheres não têm nenhuma hipótese. E, portanto, é ainda o paradigma anterior a 2016, que é a PMA é um tratamento para a infertilidade. Não existe mais nada. Apenas no privado, pagando muito, obviamente. E, portanto, há realmente aqui um problema de fundo, que é a questão das doações. E, mais uma vez, e para terminar, não se consegue compreender como é que alguém diz
eu quero ser dador. E liga para um centro de PMA do público e eles dizem, pois, mas agora nós não podemos agendar isso, ou então marco para daqui a 3 meses uma consulta só para poder ser dador. Isto é que me parece que é preciso resolver e não me parece que seja preciso muito mais grupos de trabalho para perceber que há aqui um problema que está identificado há anos e que é preciso ter uma resolução. E insisto, qual é a resolução que o Governo está a pensar para este problema? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero reconhecer, no fundo, acho que o devemos fazer, relativamente a alguns avanços que se verificaram e reconhecer isto junto ao Sr. Secretário de Estado, naturalmente com o alargamento dos beneficiários ao acesso às técnicas de procuração medicamente assistida, nós registramos como positivo, mas o importante é que estas medidas, isto não fique só no papel e que passe de facto para a vida das pessoas e que seja uma realidade. E isto só se conseguirá concretizar e passar do papel para a vida das pessoas se tivermos um investimento efetivo nesta área, e é isto que quero deixar e gostaria que o Sr. Secretário de Estado assumisse aqui um compromisso de que se combatessem todas estas desigualdades, porque a realidade que nós temos agora confrontados é que quem tem condições económicas acede a estes tratamentos porque recorre ao privado, e quem não tem condições económicas não pode aceder a estes tratamentos. Naturalmente, nós também acompanhamos e não temos nada a opor relativamente à criação do grupo de trabalho, contudo, por muito bom que o relatório que seja concretizado, por muito boas que sejam as conclusões que este grupo de trabalho produza, a verdade é que o diagnóstico está feito. E nós já aqui o evidenciámos, o Sr. Secretário de Estado também o reconhecerá, a falta de investimento, mas foi prorrogado o prazo por 6 meses e aquilo que é o Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida requereu ao Ministério da Saúde a suspensão imediata do prazo não inferior a 1 ano do critério de idade para os tratamentos de segunda linha. Aquilo que quero perguntar poderei estar distraído, mas, Sr. Secretário de Estado, a resposta seria muito importante que ficasse aqui hoje dada. Está ou não disponível o Governo para responder a este requerimento que o Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida fez ao Ministério da suspensão imediata, não inferior a 1 ano, para o critério de idade para os tratamentos de segunda linha? Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado, realmente, como tinha dito e era a minha expectativa perante as perguntas dos Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado foi de facto muito mais claro, eu sabia que era capaz. Isso era o primeiro comentário. O segundo comentário tem que ver com a redução das listas de espera. Nós podemos ter 2 leituras sobre isso, não é? Podemos ficar muito contentes porque afinal há menos listas de espera, que é uma leitura, me parece, muito simplista, porque sabemos exatamente porque é que isso aconteceu. Aliás, o Sr. Secretário de Estado formulou-o corretamente. Houve menos procura por causa do confinamento, mas os tempos de espera que o Sr. Secretário de Estado aqui também deu conta já de si são bastante insatisfatórios e a probabilidade é que a procura retome o seu comportamento normal e, portanto, volta a haver até aqui um aumento, até num pico de procura que não vai conseguir ser satisfeita com os atuais recursos. Portanto, não acho que seja um facto tranquilizador. E, portanto, agradeço também a sua informação, que obviamente conhecia, que sim, é possível desde 2009 contratualizar em certas circunstâncias os tratamentos de segunda linha, mas como disse aqui o Sr. Deputado João Dias, a verdade é que quem tem dinheiro pode encontrar uma solução no setor privado agora. Pronto, e portanto, é exatamente nesse sentido que eu lhe pergunto, transitoriamente, num momento concreto do tempo, sabendo que vai haver aqui necessidade de uma recuperação, e independentemente daquilo que nós também subscrevemos, de um aumento necessário de investimento público nos centros públicos, está ou não disponível para criar um programa em conjunto com o sistema privado para, em complemento com a prorrogação, pelo menos dar às mulheres a possibilidade de escolher qual é a via que lhes dá maior eficácia, porque aqui convém, de facto, honrar aquilo que é a palavra dada. Se queremos dar hipótese a estas mulheres, a estas famílias, então o melhor é dar-lhe todos os meios que estão ao nosso dispor. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que já não temos mais deputados inscritos. Portanto, Sr. Secretário de Estado, para responder aos últimos pedidos de esclarecimento, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Houve, de facto, algumas questões que eu me apercebi que deixei por responder nesta segunda intervenção. Uma delas ao Sr. Deputado João Dias, e aqui antes disso agradecer mais uma vez à deputada Ana Rita Bessa, ao Deputado João Dias, à Deputada Sandra Correia, Sandra Pereira e ao Deputado Moisés Ferreira, as questões colocadas. Queria dizer ao Deputado João Dias que há pouco deixei por responder a questão do alargamento, da possibilidade de alargamento dos centros públicos de PMA relativamente a esta matéria, dizer que está a ser equacionada a abertura de um novo centro na região do Algarve, que poderá contribuir, de facto, para melhorar o acesso nesta região e na periferia. Já falei com a senhora Presidente do Conselho de Administração sobre esta matéria. A equipa já está constituída e queríamos ver se conseguíamos até final do ano pôr esta equipa a trabalhar nesta área. Também dizer à senhora deputada Ana Cristina Rodrigues, que abordou uma matéria muito importante, que é a questão da questão do reforço de saúde mental. Como sabe, sim, essa é uma prioridade do Governo, das políticas públicas do Governo, e bem manifesta naquilo que é o PRR, o Plano de Resiliência, com investimento de cerca de 85 milhões, obviamente, que muito desta área da procriação medicamente assistida será, obviamente, também objeto desse reforço. Relativamente ao deputado Moisés Ferreira e aos recursos humanos, dizer-lhe que, essencialmente, aquele reforço que há pouco referi, que é substancial em todos os centros de procriação, e aqueles números que há pouco disse, relativamente ao reforço de recursos humanos, enfim, eu não lhe queria acrescentar os mais de 11 mil profissionais, ou aliás, os mais de 11.200 profissionais de que o Serviço Nacional de Saúde se reforçou durante o ano de 2020 e que, obviamente, esperamos que muitos desses reforços tenham também impacto naquilo que seja agora esta matéria da procriação medicamente assistida. Relativamente à senhora deputada Sandra Pereira e ao aumento do número de ciclos, neste momento dizer-lhe que me parece que há um consenso técnico relativamente a esta matéria, ao número de ciclos, mas obviamente que o Governo também está à espera, como uma vez mais lhe disse, das recomendações deste grupo de trabalho, onde o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistido também tem assento, e portanto vamos esperar pelas recomendações e obviamente que nos ajustaremos e que nos adequaremos àquilo que for a avaliação e as conclusões desse grupo de trabalho. Se me permitiam, eu gostaria de dizer, para terminar, que os avanços, aliás, como foi muito bem referido pela senhora deputada Elsa Paes no início, a grande maioria dos avanços, não diria praticamente todos os avanços registados na procriação medicamente assistida, refletem, de facto, um compromisso histórico e um património genético dos diferentes governos socialistas nesta área. E, de facto, ao longo destes anos temos sido capazes de superar diversos desafios que têm permitido abranger cada vez mais beneficiárias nestas técnicas. O Governo, mais uma vez, agora reafirmou o seu compromisso com os avanços na PMA, no seu programa de Governo, como também já referi, em que se assumiu um objetivo de promover um melhor acesso à procriação medicamente assistida e reafirmou também, agora, através do artigo 289 e do despacho 1619 na lei do Orçamento de Estado. E, portanto, perante um momento de maior pressão na história do Serviço Nacional de Saúde, como é aquele que vivemos, provocado pela pandemia, garantidamente não deixaremos ninguém para trás. E aqui permitam-me dizer que também, respondendo a um conjunto de perguntas, que todas as mulheres cujos ciclos ficaram, ou cujos tratamentos ficaram suspensos durante este período, já foram remarcadas em todos os centros. Foi a informação que obtive ontem de cada um dos centros em que todas as mulheres já tinham sido remarcadas. Dizer que, de facto, durante esta pandemia enfrentámos dificuldades acrescidas. Hoje estamos garantidamente, estruturalmente melhores do que no passado, graças ao esforço, com certeza, do Governo, mas também ao amplo consenso político, e é bom que se diga isso, ao amplo consenso político estabelecido neste Parlamento, que reconhecemos e cuja relevância foi novamente confirmada também agora durante estas audições. No futuro, obviamente, pretendemos estar, eu diria que, socialmente melhores, dando uma maior resposta a todos os que possam beneficiar desta técnica, quer adotando medidas excepcionais e circunstanciais como aquelas que esta fase exige,
quer implementando medidas estruturais futuras. O Governo também diz-lhes que não exclui nenhuma solução, tal como não excluiu nenhuma beneficiária destas técnicas. E por isso estaremos atentos àquilo que são as recomendações do grupo de trabalho, como já demonstramos, e que serão emanadas através das diferentes avaliações. Temos preocupações comuns, todos nós temos preocupações comuns, temos consensos, nomeadamente consensos técnicos no campo das opções possíveis e políticos também no campo das respostas que são respostas necessárias. E por isso temos compromissos comuns e teremos com certeza em breve também soluções comuns implementadas para desafios futuros, atuais, que esta área com certeza encerra. Para terminar, dizer que penso que só assim conseguiremos responder àquele duplo desígnio que a procriação medicamente assistida representa, por um lado, garantir que o Serviço Nacional de Saúde responda às necessidades de todos os portugueses, inclusivamente nesta área, e por outro, também garantir que o país é capaz de responder ao desafio demográfico, sendo este um dos pilares fundamentais deste programa do Governo e deste Governo, a demografia, e, portanto, responder a um destes pilares, que é o pilar da demografia, através do programa do Governo. E agradecer-vos a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, uma vez mais pela sua disponibilidade, e dizer-lhe que a Comissão de Saúde continuará atenta, sendo esta uma das nossas competências, e, portanto, em breve vamos ouvi-lo novamente no âmbito desta Comissão. Muito obrigada uma vez mais. Senhoras e senhores deputados.